A graça e a paz, tudo bem? Vamos aí para a nossa aula de número 12, no nosso tema Educador Cristão, um retorno à doutrina bíblica. Quero falar com você nesta aula sobre o papel crucial do pastor com a doutrina. É isto mesmo. Estou baseado aqui no livro O Drama da Doutrina do Kevin Van Roosen. E eu quero comentar sobre qual é o papel do pastor dentro da questão doutrinária de uma igreja, da instituição em que ele está pastoreando. É importante? Qual é a importância desse seu papel? Bem, a gente sabe que o evangelho, vamos chamá-lo, assim como o Van Hooser, é o teodrama, é o drama de Deus, ou seja, é uma série de entradas e saídas divinas, em especial aquilo que diz respeito ao que Deus fez em Jesus Cristo. Então, quando estamos com o Evangelho em mãos, ensinando e vivendo, na verdade, nós estamos falando desse momento kairótico de Deus, é o kairos de Deus no nosso cronos, é Deus entrando, atuando, saindo para que nós possamos entender também a nossa atuação, entendendo o que ele fez e o centro de tudo é o Senhor Jesus. Jesus é o centro do Evangelho. O Evangelho, tanto o evento Cristo quanto o cânon, que está lá na nossa Bíblia, que comunica o Senhor Jesus, aparece assim como o momento culminante na economia trinitária do ato de autocomunicação de Deus. Isso significa, então, que as nossas práticas cristãs, eclesiásticas, pastorais, devem ter como centro, como pivô, o Evangelho. Tudo culmina no Evangelho, nas boas novas, o evento Jesus Cristo. Então, nós temos que dar importância para a Bíblia canônica, o material Bíblia que está em nossas mãos também, quanto àquilo que a Bíblia está descrevendo. O que a Bíblia está descrevendo? Um fato que ocorreu. Nós não estamos aqui como pastores para ficar pensando em pensamentos. Vamos teologizar isso, teologizar aquilo, pensar no que pensaram. Não. Nós estamos aqui para falar sobre o ato de Deus chamado Jesus Cristo, e sermos os atos de Deus na atualidade, que é mostrando o Senhor Jesus através da nossa comunidade. A teologia, então, ela deve responder e corresponder à palavra e à vontade de Deus. Porque este é o objetivo de Deus, fazer com que o estudo da palavra dele seja uma resposta que corresponda com aquilo que a palavra diz, e além do estudo, o que nós vamos fazer com este estudo. Então, em consonância com isto, a própria teologia faz parte da ação teodramática. A própria teologia faz parte daquilo que Deus quer. Deus queria que fizéssemos teologia, que vivêssemos teologia, que fôssemos teologia. Porque teologia deve ser ação. Teologia não deve ser aquela coisa guardada em quatro paredes de uma academia, de um seminário, de uma faculdade, de um instituto teológico. E aí é onde entra a preocupação e a responsabilidade pastoral com a doutrina. Se a teologia ela diz respeito ao discurso e à ação do Deus Trino e Uno e à resposta da igreja, tanto em palavras quanto em atos, então é melhor ver a doutrina como orientação para a participação adequada da igreja no drama da redenção. Ensinar doutrina nas nossas igrejas e vivermos esta doutrina, então, é crucial para a vida pastoral, para que o pastor seja este modelo da doutrina como ação teodramática. Por isso que o nome do livro do Van Hooser é O Drama da Doutrina, é dramatizar a doutrina, e não ficar lá apenas especulando em púlpito, ficar lá ensinando um monte de filosofias gospel
positivistas para que as pessoas possam se sentir bem, se sentir acolhidas ali através de falácias. Não é isso. Nós não discutimos pensamentos, nós falamos e vivemos a ação de Deus. Então, nós falamos e vivemos realidade. O cânon é visto como um documento de aliança. A fonte e também a norma, agente provocador da identidade e do testemunho coletivo da igreja. Então, a Bíblia Sagrada canônica, esta Bíblia que nós temos em nossas mãos, com os seus 66 livros, é a aliança de Deus, é o documento que mostra essa aliança. Está aqui, Deus fez uma aliança conosco, uma aliança de convivência com Ele, de respeito e obediência. É a fonte, é a norma, é aquilo que nos provoca a termos uma identidade diferente da identidade mundana. E é também a forma de darmos bom testemunho coletivo como igreja. Às vezes as pessoas têm esse pensamento individualista de não, eu estou chegando à estatura de varão perfeito. O apóstolo Paulo, em Efésios, fala que até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Nosso compromisso pastoral, então, é levar a igreja esse compromisso de, como igreja, como grupo, como coletividade, darmos este bom testemunho a este mundo. A escritura é um critério, então, teodramático, que indica como comunicar seguindo Jesus Cristo. Então, qual é o critério que a igreja vai usar para comunicar Jesus, para mostrar Jesus? Precisamos de Deus, precisamos do teodrama de Deus. Então, é a escritura sagrada. Ela é o critério. Não é além da Bíblia, nem aquém da Bíblia, mas é a partir da Bíblia. Isso também não nos faz pessoas estagnadas, cristalizadas. Podemos, apesar de estarmos vivendo num mundo onde o pecado domina, que jaz no maligno, nós podemos sim, neste mundo, no mundo e através deste mundo, da tecnologia e daí por diante, também apresentar o evangelho de forma prática, dramatizar esse evangelho. Então, qual é o critério para eu saber que, apesar de eu estar nesse mundo usando coisas do mundo, como a tecnologia aqui, ó, desta aula aqui, câmera, luz, internet e tudo mais, como é que eu vou saber que eu não estou ultrapassando os limites da doutrina bíblica? Então, porque eu estou usando a Bíblia como critério. Eu não estou indo além e nem aquém daquilo que é essencial como doutrina na Bíblia. Sei que estou seguindo a Jesus Cristo. Esse é meu papel pastoral, que eu ensino a igreja também a assumir este papel pastoral. Uau! Mas qual é o objetivo geral, então, de tudo isto? Primeiro, resgatar o princípio do sola escritura. É resgatar esse princípio para não deixar ele apenas como uma terminologia filosófica. E isso sem, no entanto, deixar de reconhecer o papel do Espírito Santo e do contexto cultural e histórico da igreja no desenvolvimento da doutrina. É só a Escritura que é o critério, mas nós vamos entender que o Espírito Santo vai trabalhando, vai nos moldando conforme o contexto cultural que estamos vivendo, conforme o momento histórico, eclesiástico, e nós vamos desenvolver a doutrina nestes contextos. Nós não vamos mudar a doutrina. Então, só a escritura não é apenas um princípio, mas é uma prática. Eu sigo o princípio da sola escritura. É verdade, eu sigo esse princípio, eu parto dele, mas é também a prática. Na prática, nós seguimos só a escritura, as escrituras como critério para que possamos cumprir o drama, o teodrama de Deus aqui neste mundo, seguindo as doutrinas bíblicas. É a prática habilitada pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem vai nos auxiliando pastoralmente para que possamos ir vivendo essa doutrina em cada contexto específico, sem mudar a doutrina, mas fazendo com que ela encontre nestes locais uma certa
eu não vou chamar de conformidade, mas de adaptabilidade para que possa adentrar e mudar o que tem que ser mudado nos locais também. É através desta aprendizagem que o Espírito conforma os membros da igreja à imagem de Deus em Cristo. É essa aprendizagem prática, habilitada em cada contexto, sem deixar, porém, que o contexto mude o critério. Bíblia vai continuar sendo Bíblia, as doutrinas vão continuar sendo doutrinas, vão mudar às vezes as maneiras de falar, as maneiras de aplicar, mas a doutrina continua sendo doutrina. Pecado é pecado, adultério é adultério, e daí por diante nós vamos continuar seguindo a Bíblia Sagrada. Ora, a fé em busca do entendimento valoriza o significado do roteiro e a competência para encená-lo em novos contextos, porque, na verdade, a fé não precisa ser burra, ela pode ser inteligente, entendida, então ela vai valorizar o que significa isso que está escrito na Bíblia. Então a fé não fala assim, está escrito, vou fazer, não quero pensar, não quero nem saber, calma. Por que está escrito assim? Uau, então eu sei o significado do roteiro. Quer saber? Tenho competência de encená-lo neste contexto específico. Então, é a maneira de encenar isso que está escrito, que vai sendo adaptado a cada nova situação. Não é a doutrina permanece. Assim, a teologia é tanto uma ciência, a ciência ali, escrita com técnica exegética de saber o que está escrito desde seus originais, que é fiel ao texto canônico, mas também é uma sapiência, é uma sabedoria prática adequada ao presente contexto cultural. Então é a teoria e a prática e a teoria. Esse é o nosso compromisso pastoral. Eu vou ler a Bíblia, ela é ciente, a exegética, eu quero entender o que foi escrito, como foi escrito, desde suas cópias dos originais, ali nas cópias dos originais. Tá, agora eu vou à prática. Puxa vida, olha, já entendi isso de forma diferente. Eu volto à ciência, eu vou sair da sapiente, eu volto para a ciência. Eu já volto diferente, mas eu volto e entendo melhor a doutrina. Não volto para mudar a doutrina, eu volto para entender melhor a doutrina, para que eu possa voltar à prática novamente com novos entendimentos mais aprofundados da doutrina. Apesar da diferença dos séculos, das culturas e das formulações conceituais, a igreja continua a encenar o mesmo texto em diferentes contextos. Não se muda o texto, não é a Bíblia que precisa ser mudada, como dizem aí algumas pessoas pretensas conselheiras. E o pior é que tem esses pretensos conselheiros aí que nem Bíblia tem, nem entendem de Bíblia Sagrada. Mas o que mais me assusta é quando eu vejo gente de Bíblia na mão, com o dedo em riste, tentando dizer que é a Bíblia quem tem que ser mudada. Uma coisa é falar que a gente vai mudar ali algumas formas que está escrito para ficar mais clara, mas a essência bíblica não. É por isso que nós temos tantas versões da Bíblia, a Almeida Revista e Corrigida, a nova Almeida atualizada, que é maravilhosa, a nova versão internacional, nova versão transformadora, aquela do Eugene Peterson, que é uma paráfrase bíblica, que é a mensagem. Uau, que lindo! Mas a essência não pode ser mudada. Esse é um compromisso pastoral que nós temos. Vemos então a função pastoral e diretiva da doutrina cristã, examinando o papel da doutrina na vida do crente como indivíduo, mas também na comunidade dos que creem, respectivamente. Então, qual é a função principal da doutrina cristã? É pastoral, é pastorear a pessoa. Por isso que nós temos que liderar de forma pastoral, vendo se a doutrina está orientando essas pessoas à verdade, não a ideologias. E a Bíblia é diretiva, viu? Ela direciona. Ah, não existem absolutos. Claro que existem absolutos. Mesmo os relativistas não percebem que eles relativizam tudo, mas absolutizam a doutrina deles. Não, é um absoluto que eu estou dizendo, tudo é relativo. Aí quando você fala, não, existem absolutos. Não, não é, mas você está terminando de absolutizar o que você falou.
Então a Bíblia é diretiva, ela mostra o que é pecado, ela aponta o pecado. Portanto, a direção da doutrina nos capacita como indivíduos e como igreja a tornar público o evangelho ao viver nossa vida como imitação criativa de Cristo. Então é essa forma diretiva da palavra de Deus que mostra como nós podemos viver a vida cristã verdadeira dentro dos nossos contextos, é segundo a Bíblia. O papel crucial do pastor, então, é levar o povo de Deus a viver localmente o reino universico de Deus. Ou seja, tá, eu tenho a mensagem universica, serve para o mundo todo, serve para viver em qualquer contexto. Mas como é que eu vou pensar nisso que está escrito no meu contexto local? Por isso que os pastores são locais. Como assistentes do Espírito Santo, que é o Espírito diretor, os pastores devem se valer dos recursos da teologia da igreja, recursos do credo, que a igreja crê, os recursos os confessionais, a maneira da igreja confessar esta fé, esta crença, e também dos recursos congregacionais, como a igreja se organiza como igreja. O pastor, através do Espírito Santo, ele deve se valer desses recursos à medida que procura moldar as ações da igreja em novos cenários culturais e também intelectuais, porque ele precisa mostrar que a igreja também está vivendo uma certa cultura, num certo período, precisa aprender a lidar com esta cultura, a lidar com esses períodos, sem, porém, aceitar os seus pecados. Pense nisso. Qual é o papel do pastor? É o papel da doutrina, pastorear, levar as ovelhas a pastos mais verdejantes da palavra de Deus. Até uma próxima.